Galerinha, olha só. Eu fico, de certa forma, muito feliz em ver o pessoal discutindo isso. Porque se o cara não discutir isso, o cara não consegue entender a natureza. Acha que está entendendo e não está. Então assim, olha só. Eu lembro como se fosse hoje o dia que me falaram de outras dimensões além das 3. Eu achei um absurdo o conceito na hora. Idiotas, babacas, pensei assim. Mas tu vê, cara, era um adolescente pensando assim dos grandes gênios. Tá entendendo? Olha a posição em que eu já me coloquei. Eu lá, 4, 5 dimensões, babacas. Até parece. Tá entendendo? Isso era um pirralho, não sabia nada da vida, cara. Como é que tu vai querer, né? Fazer frente aos caras que passaram a vida estudando as dimensões. Né? Se tu ainda não mal entrou nessa discussão. Então, primeiro, a humildade é fundamental. Bom, primeira, além das 3 dimensões, né, que se eu faço o eixo x, y e z, eu localizo qualquer ponto aqui nessa sala, não é isso? Falando 3 números, né? Mas, essa sala está mudando de posição a cada momento, afinal ela está na Terra. A superfície da Terra, ao rodar, tem uma velocidade de 1.200 e poucos km por hora em relação ao centro. Além disso, a Terra está a mais de 100.000 km por hora. Então esse movimento de rotação e translação da Terra faz com que essa sala esteja a cada segundo num ponto diferente do espaço. Então, além das coordenadas x, y e z dentro dessa sala, eu teria que saber em que momento eu fiz essa leitura para saber a posição exata daquele ponto. Concorda comigo? Então, uma 4ª dimensão para explicar o mundo é o tempo. 3 dimensões para o espaço e a 4ª dimensão é o tempo. Beleza? Podemos já imaginar então o mundo em 4 dimensões. Porém, o que é uma equação de 3 dimensões? Uma equação de 3 dimensões é uma equação que depende de 3 números. Então a posição de um elemento no espaço tem a letrinha x, y e z. Eu poderia dizer que uma partícula que se move no espaço tem a sua posição definida por 2 vezes x menos 3 vezes y mais 5 vezes z. Faz sentido? O x é um dos eixos, y é outro, z é o outro. Mas matematicamente eu não poderia colocar mais uma letra? Sim. Mas onde é que tu vai colocar esse novo eixo? Não, mas eu não preciso ter uma representação espacial para o que existe na matemática. Então eu posso sim botar uma equação de 4ª dimensão acrescentando w. Fisicamente tu vai ter dificuldade de fazer o gráfico disso, existem técnicas, mas tu vai ter dificuldade de fazer o gráfico disso. Mas, se essa equação for a solução de um problema físico do laboratório, ferrou. Então, eu posso dizer que naquela situação eu preciso de 4 dimensões para explicar o fenômeno. E o pior, em alguns casos, a gente precisa de 12 letras para representar a solução de um problema. Ou seja, microscopicamente falando, problemas subatômicos, a gente precisa de 12 dimensões para poder dar a resposta do problema. Então, aparentemente, quando a gente está trabalhando com dimensões extremamente minúsculas, a gente precisa de mais de 3 dimensões para achar as respostas para os nossos problemas. Isso só quer dizer que a resposta matemática tem 12 letras para poder interpretar o problema. Não quer dizer que tenha que enxergar as 12 dimensões. Só isso. Certo? E tu só vai, na verdade, compreender isso se um dia o teu cérebro estiver matematicamente bombadinho. Senão tu vai ficar babando azul. É assim. Olha que coisa triste. Para tu poder entender a natureza, tu tem que entender de matemática. Por isso, Deus é matemático. Minha irmã está lendo esse livro, aliás. Eu nunca li, ela me recomendou. Deus é matemático. É um livro de um cara, né, falando sobre a face mágica da matemática, né, e por que ela explica a natureza. Será que ela foi inventada pelo homem? Ou será que a matemática sempre existiu e está sendo descoberta? Fala, querido. Então isso significa que o mundo que a gente vive é além das 3 dimensões? Talvez. A gente ainda não está seguro disso. Microscopicamente, sim. Microscopicamente, quando a gente fala em átomos, não dá para explicar um átomo usando só x, y e z e o tempo. Precisa de mais letrinhas para explicar o comportamento de um átomo. E como tu é feito de átomos, então de certa forma é possível que o que a gente veja seja só uma parte da verdade. Beleza? Os olhos podem enganar. Muito bom. Agora chega de filosofia, para tu poder realmente discutir sobre isso com propriedade, tens um caminho longo ainda a percorrer. Pelo menos 10 anos de estudo quase diário, para o cérebro poder bombar e poder filosofar sobre isso. Senão o cara fica achando, esses caras são loucos, esses caras são loucos. Com licença, deixa eu ver. Ah, eu trouxe a minha! E eu vi, cara, tu vê, né, cara, quando eu passei a tarefa, eu passei página 6, né? Não foi? Sim. Página 6, página 8, 5, 6, 7, 8 e algumas da 9. 5, 6, 8 e 9.
5, 6, 8 e 9. Legal, legal. Galera, não se esqueçam, tu não é obrigado a saber fazer a tarefa. Mas quando tu simplesmente não encosta no exercício e fala, não sei, eu fico sem ter o que fazer, eu tenho que ter um desconto, porque tu nem pegou o caderno, não anotou a página, o número do exercício, entendeu? Que quando tu faz isso, lê o exercício, fica a marca no teu caderno, página tal, exercício tal, e aí fica pelo menos alguma coisa, uma letra tu vai escrever, dizer que tu não conseguiu escrever nada, aí eu não posso te ajudar, tu tem que marcar no teu caderno pelo menos que a interrogação surgiu, senão eu acho que tu tá me aplicando um migué, beleza? Então olha só, página 5, meu Deus, as tabelas estão presentes diariamente, pois agrupam dados de uma forma prática e eficiente. A tabela a seguir apresenta informações relacionadas à dieta alimentícia. Os dados referem-se a 100 gramas de alimento. Bonito. Beleza, legal. De acordo com a tabela, responda. Questão 1, letra A. Qual é o alimento que tem maior porcentagem de umidade e a menor? Deixa eu ver, umidade, porcentagem 90, 96, alface crespa crua. Ridícula questão. Tenho raiva desse tipo de questão. Menor. Aliás, essa foi a maior, né? Maior. E agora vamos lá, menor. Muito obrigado. Essa questão é aquela questão que te aplica de manhã cedo para ver quem está acordado. Macarrão instantâneo. Mas tinha uma que caiu no vestibular, que era tipo muito fácil. Não, mas aí é que tá, galera. A questão do vestibular um quarto é ridículo. Ridículo, idiota. Certo? 2 quartos é média. E 1 quarto é foda. É assim, todo vestibular é assim. Até o ITA tem questão que é idiota. É o vestibular mais difícil do país. Algumas questões de idiota. Então tu tem que saber nivelar. Tu tem que depois da prova saber quem é que está muito mal, quem é que está médio e quem são os ninjas. Esse é o objetivo de uma prova. Toda prova tem que ser assim. Né? Exceto as minhas últimas que eu baixei o nível, né? Ficou tudo questão idiota. O resto estava tudo tranquilo. Letra B. Qual é o alimento que fornece a maior quantidade de energia e a menor? Macarrão instantâneo, que é a maior. Maior, então, macarrão instantâneo. E a menor é o... Instantâneo. E a menor? Alface crespa crua. Concordam? É isso mesmo? Sim. Quais são os alimentos que não possuem carboidrato? Carboidrato zero, ali. Atum fresco cru, carne bovina, capa de contrafilé sem gordura grelhada, E carne de frango. carne de frango, peito, sem pele, sem osso e crua. Não vou escrever tudo isso, pelo amor de Deus. Mas a gente... É só por uma questão. É só por uma questão de qualidade de ensino. Não vais aprender porcaria nenhuma Se você quer. eu escrevendo aquilo ali. Escutaram aí no vídeo? Tá bem claro? Que bom. Pausa, volta e escreve. Letra D. Quais os alimentos que você evitaria devido à grande quantidade de colesterol que possuem? Colesterol, colesterol, colesterol. Jezebel 356. Ovo, galinha, inteiro, cru. Quem mais? Carne bovina. 59. As carnes, tanto de frango quanto a bovina. O cara não vai... Nem atum, pô, tem um pouquinho de colesterol. E macarrão também. Ferrou. Vamos comer brócolis, tomate. Só, né? Mas galera, olha só, isso é muito delicado, tá, gente? Isso é uma coisa extremamente delicada e perigosa da gente interpretar. O homem ainda não sabe absolutamente o que faz bem e o que faz mal em termos de alimentação. Não sabe. Então quando tu vai lá e pega um cara que é ultra mega vegetariano, tudo bonitinho, ele pode ser saudável. Mas tu pega um cara lá que comeu feijoada a vida inteira, se entupiu de carne e viveu até os 105 anos, normalmente. Beleza? Então é uma coisa delicada de tu filtrar. Enquanto não existirem pessoas matematicamente habilidosas para fazer pesquisas sérias e bem controladas, para definir o que faz bem e o que faz mal de verdade, a gente vai ficar escutando notícias toda hora contraditórias. Eu lembro, o tomate já foi vilão e bonzinho milhares de vezes. Tomate faz mal, tomate faz bem, tomate faz mal, tomate faz bem. Né? Ovo faz mal, ovo faz bem, ovo faz mal, ovo faz mal. O que se sabe é que comer um pouquinho de tudo, sem excessos, certo? Dando preferência para vegetais, frutas e verduras é o melhor. Porém,
existem, né, eu tenho um tio meu que é, né, 2 tios meus que são médicos, e um deles tem um problema de colesterol, sempre teve, e é genético no caso dele. E o cara sempre foi estudioso. Um outro tio meu, que é psiquiatra, não é tão especialista quanto, né, não é tão geral quanto o meu tio que é médico, que é clínico geral, ele começou a fazer a dieta do Dr. Atkins, a famosa dieta do Dr. Atkins, vocês devem já ter ouvido falar nela. É uma dieta baseada em proteína e gordura. Tu pode comer quanto tu quiser, de gordura e proteína. Tu não pode botar na boca carboidrato, certo? E essa dieta, por incrível que pareça, ela não faz só a pessoa emagrecer, ela faz a pessoa melhorar o colesterol dela. Os triglicerídeos, o exame de sangue dela dá bom. E ela está comendo gordura e carne. Ovo, fritura, bacon, carne. Só isso que ela come todo dia. E o colesterol dela melhora. Tá escutando isso? O meu tio, clínico geral, falava pro meu tio psiquiatra: tu é louco, bicho. Tu vai morrer com essa dieta. E o cara magro, calma, deixa eu explicar um pouquinho. O cara magro, meu tio magro, tem 1,98 m, o cara magro, conseguiu emagrecer. E outra, trazia o exame pro meu tio e falava: bicho, meu colesterol tá bom. Comendo gordura e proteína todo santo dia. Meu tio se irritou, porque ele tem que tomar baga e comer salada todo dia, né? Se irritou, vou fazer essa merda, essa dieta. Que aí começou a ser chamada de dieta de Sufbit, que é a dieta do Dr. Atkins melhorada. Chega um espertalhão, pega uma dieta boa, dá uma modificada, dá um nome e fica milionário, né? O mundo é dos espertos. Essa bota um alfacezinho, ótimo. A dieta de Sufbit diz o seguinte: não pode avacalhar na gordura e na proteína. Tu come basicamente proteína, mas pode comer frutas e verduras, só não avacalha no carboidrato. Ou seja, a mesma filosofia do Dr. Atkins, né? E aí essa dieta bombou, tal, vendeu muito, muita gente se curou de obesidade usando essa dieta. Ou seja, ainda não há regras. O que se sabe é que se tu só comer proteína e gordura, sem carboidrato, o corpo consegue digerir a quantidade que for e o cara emagrece, na maioria dos casos. Só que aí tu tem que analisar o ácido úrico da tua urina para ver se tu cai nesse tipo de pessoa que obedece à dieta da proteína ou não. Só tô querendo te dizer que não existe regra nem lei. O que eu acho é que se tu é vegetariano, só come coisa, não é bom. Eu duvido que o teu organismo consiga suprir todas as necessidades sem um suplemento alimentar, certo? Então tem que tomar cuidado para quem é vegetariano, porque não é fácil suprir todas as vitaminas, sais minerais e proteínas, né? Dá para fazer, mas não é o ideal. E também comer muita carne não é legal. Se entupir de carne todo dia não é legal. Então é importante maneirar, beleza? O mais importante de tudo, controlar a quantidade que tu come todo dia. Porque se tu comer mais do que tu gasta, tu vai engordar, não existe lei, não existe violação para isso. Se tu comer menos do que tu precisa, tu vai emagrecer demasiadamente. É importante estar controlando isso, certo? Então não se esqueça, não tem regra. Agora sim, desculpa a demora. Mas proteína e gordura não faria do coração entupir? Pois é, cara, para que haja a adesão da gordura na placa, certo? Na artéria, e começar a obstrução, tem que estar ocorrendo um processo químico no teu organismo, que tem a ver também com a digestão do carboidrato. Quando não tem a digestão do carboidrato, as gorduras que estão circulando no teu corpo acabam não aderindo tanto na artéria, que consegue expelir ela. Eu sou um cara que eu percebo muito como quando eu vou no banheiro, quanto gordura sai de mim. Eu como bastante gordura, mas o meu corpo aparentemente rejeita. Tem até medicamentos hoje em dia que fazem isso acontecer, né? Que não deixam o corpo absorver a gordura, tal do xenical, certo? Beleza? Então quimicamente o cara bota mais gordura pra dentro, mas o organismo consegue se livrar melhor dela. E acaba valendo a pena, certo? Agora não se esqueçam, aos 14, 15 anos de idade, tu já tem as tuas artérias parcialmente obstruídas por gordura. Se pegar cada um de vocês agora e for olhar a horta de vocês, já tem placas de gordura agora na tua horta. Então já começou o processo. Alguns estão com mais, outros com menos, depende da alimentação e da genética. Mas agora, nesse instante, tem placa de gordura na tua artéria. Sabe aquela balinha, gordura vegetal hidrogenada, aquela de iogurte? Aquela é a assassina. Se tu te entope daquela bala todo dia, provavelmente aos 30 e poucos anos tu vai infartar. Não é brincadeira, galera. Ó, gordura vegetal hidrogenada, aquela balinha de iogurte mole, aquilo ali é o pior tipo de gordura. Ufa, artéria, vai entupindo. Tá? Por isso que hoje em dia tu vê no noticiário, guri de 30 anos infarta. Né? Porque sempre comeu que nem um lixo e aí vai dar merda, tá? Então assim, ó, se tu ama a tua vida e quer ter uma vida minimamente razoável, cara, a quantidade daquela bala de gordura vegetal hidrogenada tem que ser mínima. Uma por dia talvez seja seguro, talvez. Então olha só, tá? Só tô te falando pro teu bem, desculpa te encher o saco com esse tipo de coisa. Vamos voltar. Quais são os alimentos que possuem carboidratos? Já foi? Quais os alimentos que você evitaria devido à grande quantidade de colesterol? Cara, ovo,
tá? Hoje em dia se fala coma um ovo por dia, principalmente com a gema mole, certo? Tem propriedades importantes, inclusive para o cérebro, certo? Funcionamento, né, do cérebro, a gema. Então tu vê, às vezes vale a pena tu botar um colesterolzinho procurando outros nutrientes, beleza? Tem o colesterol bom e o ruim. Isso, gordura vegetal não sendo hidrogenada, né? Muito bom. Essas gorduras todas, óleo de coco, óleo de babaçu, os óleos todos naturais, eles fazem bem, ajudam a equilibrar a quantidade de gordura boa e ruim. A gordura boa é aquela que ajuda a limpar a artéria, funciona como um detergente, certo? E a gordura ruim é aquela que gruda e fica impregnada na artéria. Beleza. Observe a representação da matriz M referente à tabela. Pô, cara, olha só, na hora de jogar os dados daquela tabela no computador, o cara pode organizar numa tabela muito mais resumida, que é uma matriz. Por uma senhora matriz. Então, fizemos oralmente. E agora, questão da página 6, tem a questão 2. Seria legal, né, também quem quisesse reforçar a aula, dar uma olhadinha naquela parte, dar uma lida, ó, a matriz, M linhas e N colunas, bem bonitinho, é a ordem da matriz. Deu exemplos de matriz 3x2, 3x3, 2x2, que nem nós fizemos na aula, né? O cara que lê aquilo já está revisando a aula. Representação de uma matriz. Ah, ó, o A11, o A12, as linhas e as colunas, beleza? A inha e a joluna, muito obrigado. 2. A tabela exibida no início da unidade foi representada por uma matriz M. Com base nessa matriz, escreva. Foi mal, galera. Estou em aula, me liga depois, obrigado. Esqueci de botar no silencioso, agora só. Silencioso. Agora eu vou aí. Mandei a caixa de mensagem. Eu odeio quando me botam, por favor, por que não escreve, né, cara? Escreve e manda uma mensagem. Pra que gravar na merda daquele computador? É, né, cara? E pra gastar o dinheiro do próprio cara. Tem uma caixa postal e tem que se pagar pra usar ela. O elemento que pertence à segunda linha e terceira coluna. Vou chamar de M23, segunda linha, terceira coluna, para organizar, né? M23, 2, 8. É isso? Letra B. O elemento sexta linha, sexta coluna. M66, para ficar organizado. Quanto? 1.3. Letra C. O elemento pertencente, ou que pertence à nona linha e terceira coluna. M934. Fechou, galerinha? Era só para o cara lembrar como é que acha um elemento na matriz, né? Nada demais. Ó, que bonito a página 7, matriz linha. Possui uma única linha. Oh, bela matriz. Matriz coluna. Oh, diagonal principal e diagonal secundária. Bem o que a gente discutiu ontem. Pô, que bacana, cara. Matriz diagonal. Só os elementos da diagonal existem. Matriz identidade. Também vimos ela. Ó, bela matriz. Matriz oposta. Não acredito. Matriz oposta é aquela que tem os elementos com sinal oposto. Brincadeira, essa eu não tinha falado pra ti. Igualdade de matrizes. Duas matrizes A e B do mesmo tipo, M por N, são iguais quando os elementos correspondentes, ou seja, os elementos que possuem os mesmos índices são iguais. Entendi. Matriz igual é que é igual. É isso que ele está dizendo, matriz igual é que é igual. Pelo amor de Deus, cara, matemática é uma coisa terrível, né, cara? Esse cara não nasceu com a matemática, não dá para entender. Questão 3. Dadas as matrizes, eu vou copiar. A matriz A é formada pelos elementos 2x mais 2 menos 1 e y menos 1. E a matriz B é formada pelos elementos 2, 3, menos 1 e 4. Em que A igual a B, determine os valores de x e y. Peraí. Se essa matriz é igual a essa, se aqui é 2, ali é 2. Se aqui é menos 1, ali é menos 1. Oh, yes. Se aqui é x mais 2, ali também tem que ser x mais 2. Portanto, x mais 2 mais passa x igual a 1. Y menos 1 tem que ser igual a 4. Y menos 1 igual a 4. Menos 1 passa 4 mais 1. Fechou? Pela madrugada. Essa não cai, né, professor? Assim, talvez não, mas aí eu boto um ao quadrado ali e já cai. Certo? Eu boto um 2 aqui, um 5 ali, já cai. É porque assim ficou idiota, o cara nem passou o número dividindo, nem nada, né? Nem precisa fazer o cálculo. Nem é, de cabeça o cara olha, pensa e responde. Muito boa essa questão. Mas tu vê, é assim que se começa. Primeiro vai fazer uma questão bobinha, fica feliz que acertou.
E vamos lá. Página 6, página 8, aliás, página 8. O cara se acha. Tu sabe que assim, ó, eu vejo materiais que o cara já... O primeiro exercício já é um exercício foda. Tá errado isso. O cara vai fazer exercício, vai errar e vai se sentir mal e não tem porquê. O bacana é que os primeiros exercícios sejam fáceis, tem que ter esse apoio moral, não tem jeito. Imagina, ensinou matriz, faz esse grito agora. Não dá, cara. O cara vai embora, não quer mais aprender matemática. Questão 1, da página 8. Que questão 1, professor? Ué, se eu pedir a página 8 e tem 2 exercícios lá embaixo, tinha que ter feito. Tinha que ter feito. Um quadrado mágico é uma matriz quadrada de n linhas e n colunas. Ah, o n é igual ao n. E os elementos são números naturais que vão de 1 até n ao quadrado. Por que até n ao quadrado? Por que o quadrado mágico tu completa ele com números naturais de 1 até n ao quadrado? O n é o número de lados, o número de linhas e colunas. Ah, o enunciado explicou. Uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, cabe quantos elementos nela? 3 vezes 3, 9. Então tu tem que preencher ele de 1 até 9, que é o 3 ao quadrado. Beleza? Então tu vê, até uma ler o enunciado e pensar um pouquinho, às vezes já te aprende a raciocinar. Eu ontem fiquei pensando, o que é n ao quadrado mesmo? Ah, eu parei para pensar e vi, entendi. Uma matriz 4x4, 4 vezes 4, cabe 16 elementos. Tu vai preencher ela com 1 até 16. E quem é o 16 é o 4 ao quadrado, é o n ao quadrado. O desafio, mano. O 16 seria o 4 por 4. Isso, 4 vezes 4. Pode pensar dessa maneira. O desafio do quadrado mágico é dispor esses elementos nas linhas e colunas de maneira que em cada linha, coluna ou diagonal, a soma dos elementos seja a mesma. A soma de uma linha, coluna ou diagonal é denominada de constante mágica. Dependendo do tamanho do quadrado mágico, vai haver uma constante mágica para aquele tipo de quadrado. A seguir estão representados 2 quadrados mágicos. Determine a constante mágica de cada um e complete os elementos que estão faltando. Bonita questão, cara. Ele fez a matriz quadrada 3x3 e disse que a matriz é feita pelos elementos y, 9, 2, 3, x, 7, 8, 1 e z. Quais números estão faltando? 1, 2, 3, está faltando o 4, o 5 e o 6. 7, 8, 9. O sudoku não seria assim. É, isso é sudoku, na verdade. Sudoku. Eu pensei e não sabia o que fazer. É isso aí, é sudoku. Agora vamos lá, galera. Será que dá para colocar o 4 aqui? Não. Se eu botar o 4 aqui, vai ficar 7 mais 8, certo? 4 com 3, 7, mais 8 deu 15. Não é isso? Aqui 4 com 9, 13, 14, o 4 ali por enquanto funciona, certo? Só que se eu botar o 4 aqui, quem que vai ter que vir aqui? O 5, porque aí 3 mais 7 mais 5, 15. 9 mais 1, 10 mais 5. Ah, então o 6 vai ter que vir aqui. 1 mais 6, 7. 8 mais 7, 15. Eu te juro, eu não fiz em casa, tive sorte. Tive sorte de chutar. Tá? Te juro, não, em casa eu acabei não fazendo essa. Eu olhei e vi que ia ter, né, essa questão. E aí na hora a gente faz junto lá e tive sorte. Por sorte eu percebi que o y é igual a 4, x é igual a 5 e z é igual a 6. Eu fiz de um jeito... Agora olha só, galera, deixa eu te contar uma coisa. Eu nunca gostei daquele joguinho, eu sempre me irritei com aquele jogo. Mas deixa eu te explicar por quê. Porque quando eu precisei usar esse sudoku, o sudoku, ele caiu numa apostila lá do exercício, era um enorme, cara. Era um sudoku do mal, 9 vezes 9. Era 81 números, tinha um monte faltando. Porra, aquilo me arrebentou umas 2 aulas pra eu corrigir com a galera. Eu criei ódio daquilo. E o meu filho, um dia na livraria lá, olhou aquele, putz, papai, o que é isso? E aí pronto, comprou 1 quilo daquele negócio e levou pra casa. Os fáceis são legais, são gostosos, né, pra criança raciocinar. Mas tu pega um nível difícil, aí não, vamos comprar um macabro. Meu Deus, amigo, aquilo é extremamente revoltante. Porque sobram várias equações, aí tem várias possibilidades, até tu descobrir o primeiro que vai desencadear a solução do problema. É muito estresse, cara, abandonei. Tá, então assim, ó, se tu quiser começar o sudoku, ajuda um monte o raciocínio, mas começa com uma coisa light, tá, certo? E vai crescendo aos poucos, porque se tu for tentar pegar um difícil, é quase
e é impossível de resolver, certo? A Mariana tá Ah, é? Galerinha, ó, essa aqui tá tranquila? Vamos ver a outra. A outra parece que é um pouco mais cabreira, porque é 4x4. Vamos ver como é que ficou a matriz. 16, 2A e 13, 5, 11, 10 e B, C, 7, 6 e 12. Muito obrigado. 4D, 15 e 1. E aí, galerinha, como é que será que eu... Aliás, primeira coisa, vamos ver quais números estão faltando. Deixa eu ver. 1 tá ali. 2. 3 está faltando. 3 está faltando. Eu vou ter que achar um lugar por 3. 4, 5, 6, 7, 8 está faltando. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9 e 14. Bom, será que eu poderia substituir o A por 3? Vamos ver? 16 com 13, 29. Mais 2, 31. Mais 3, 34. Vamos somar aqui para ver se vai dar 34? 15 com 10, mais 6, 31. Mais 3, 34. Aparentemente está legal. Agora todas as sumas. E o número mágico seria... Aliás, nós não terminamos o número mágico do outro quadrado. Ficou qual? 15, né? Certo? Então o número mágico para esse quadrado primeiro era 15. Ele pedia quem era a constante mágica. Eu esqueci de falar. É 15 na primeira. Bom, então já que o A aparentemente funcionou bem no 3, vamos tentar o C. B. O B pode ser o B. Quem é que a gente pode arriscar aqui no B? 8. 8, deixa eu ver. 12 com 8 é 10, é 20. 20 com 13, 33, mais 1, 34. Então, aparentemente, A é 3, B é 8. Será que vai fechar aqui? 10, 16, 26 mais 8, 34. Pô, tô com sorte. A deu igual a 3 por enquanto, B deu igual a 8. Letra C. Letra C. Deixa eu ver. Aqui já temos 18 com 7, 25. Para 34, o C tem que ser 9. 25 mais 9, 34. Beleza? C é igual a 9. E finalmente sobrou para a letra D o 14. Deixa eu garantir. 18, 19 mais 15. 29 mais 5, 34. Fechou. E aqui só a última. 17, 18, 19. Mais 14 dá 39. Ops. 19 e 20. 20 mais 14, 34. Obrigado. Fechou. Beleza. Então esses aí não eram níveis difíceis, tá? Esse era um nível de fácil para médio. Se tu pegar um nível difícil, fica bem bizarro. Questão 2. Aliás, número mágico, obrigado amigo. 34 ficou o número mágico. Ótimo, ó que dica bacana do colega. Podia ter somado a diagonal principal, achado o número mágico e depois com esse número mágico ir descobrindo quanto faltava em cada elemento. A diagonal pode ser assim ou assim? Sim, a diagonal do quadrado mágico, as duas têm que dar o mesmo resultado. É isso aí. Fala, amigo. Pode perguntar. Ah tá, não, eu já... Fechou? Já... Questão 2. 4 cidades indicadas pelos números 1, 2, 3 e 4 do mapa estão representadas a seguir, com as respectivas distâncias em quilômetros entre elas. Então o cara fez um mapinha. Vocês conhecem aquela piadinha infame, né? Por que o pinheiro nunca se perde? Porque ele tem um mapinha. A Natália sabia. É porque eu falei um mapinha e aí eu lembrei dessa piada. Me perdoe, me desculpa galera, eu não resisti, me perdoe. Escreva a matriz 4x4 cujos elementos são as distâncias entre as cidades. Por exemplo,
O elemento 3, 4 é a distância entre as cidades 3 e 4, que corresponde a 72. Pô, que legal. Então a primeira coisa é que nem a aula, cara, montar uma matriz 4x4. Então vai ser A11, A12, A13, A14, A21, A31, A41, A22, A23, A24, A32, A33, A34, A42, A43, A44. Agora obedecer o que ele disse. Cada elemento eu vou substituir pela distância entre as duas cidades citadas. O 3 quarto, o 3 4 é 72. Nos iguais, tipo 1, 2, 3, 4, eu coloco 0, né? Claro, porque a distância entre a cidade de 1 e ela mesma é 0. Parabéns, garoto. Professor, ele falou no estado que a distância entre a cidade 3 e 4 corresponde a 72. Isso, tá ali, ó, 3 e 4 é 72, tem toda a razão. É isso aí. Só vou botar depois porque senão pode desalinhar as minhas. Sou um pouco desorganizado com isso. A11 é 0. A12 é entre as cidades 1 e 2, 34. A13 entre as cidades 1 e 3, 23. A14, 80. Então tu vê, cara, era só ser obediente mesmo. A21 entre as cidades 2 e 1, 34. A22, 0. Toda diagonal principal vai ser 0, né? Isso pode me ajudar a não entortar a matriz. A23 entre 2 e 3, 48. A24 entre 2 e 4, 65. A31 entre 3 e 1, 23. A32, 3 e 2, 48. Olha, uma matriz que é espelhada, né? Essa parte dessa. Concordam comigo? Então só vou completar esse e vou copiar. A34. A34 é 72, que é o que ele tinha me falado, né? Então eu sei que a partir daqui tem que dar igual. Se esse aqui era 72, aqui está faltando. Esse é 80, tem que ser igual àquele. Esse aqui, 65 e 72. Ficou espelhada. É isso mesmo? A42, A42, 75 e A43, 72. Fechou. Trabalhosa, chata pra dedéu, mas difícil não. Não gosto muito, ainda não é o meu tipo de questão. Vamos ver. Cara, o nível do... É a 8. A 8 da página 9 tá chegando. Porra, aí já começamos a falar minha língua. Vamos ver. Página 9, é a 8 agora? É ela? Ah, essa aqui tá na prova. Considere a matriz A e J 2 por 3. Cara, é um pouquinho trabalhoso, mas vamos fazer a matriz 2 linhas, 3 colunas, não é isso? Então vai ser A11, A12, A13, A21, A22, A23. Ele já deu a matriz? Ele já deu ali, ó. Determine os valores Não, mas de A, isso B. é... Não, sim. É que eu vou... Entendi. Determine os valores de A, B e C para que... É que primeiro eu vou montar a matriz. E aí depois eu vou igualar as duas. Certo? Quem é o elemento A11? Ele fala o seguinte, se I igual a J, eu tenho que usar a regra I ao quadrado menos J, I ao cubo menos J ao cubo. Mas se I é igual a J, o I ao cubo não vai dar igual ao J ao cubo? E quando eu for subtrair um número menos o outro, então esses dois caras que o I igual a J vão ficar zero. Então ali é zero e aqui é zero. Para todos os elementos, já que o I é diferente do J, eu uso a regra de cima. E a regra de cima é I menos J ao cubo. I menos J ao cubo. I menos J é ao cubo ou ao quadrado agora? Ao cubo. 1 menos 2, menos 1 elevado ao cubo. Menos 1, porque menos 1 vezes menos 1 é 1. E 1 vezes menos 1 é menos 1. Vou botar 3 agora no lugar do J. 1 menos 3, menos 2 ao cubo. Parabéns, menos 8. A21, agora aqui é 2 e ali é 1. 2 menos 1. 1 ao cubo, 1. E 2 e 3 agora. 2 menos 3. 2 menos 3? Menos 1 ao cubo? Professor, Oi. qual é aquela regra que tem que pegar o pulo primeiro, depois 3 vezes 2 vezes 3 e
quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro segundo mais o quadrado do segundo. Não funciona Isso, também. não, com o cubo não funciona, cara. Com o cubo a regra fica aumentada. Por isso que existe uma matéria chamada binômio de Newton. O Newton também resolveu essa charada. O Newton descobriu uma regra para conseguir fazer esse tipo de conta, ó, independentemente do valor N. Mas aí precisa de uma matéria bem mais chatinha. O que é importante vocês lembrarem por enquanto é essa, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Certo? Sempre que eu não tenho como calcular o valor de dentro e quero elevar o quadrado, eu tenho que usar essa regrinha para elevar o quadrado. Melhor que decorar isso, eu lembro que eu demorei um pouco a decorar isso. Eu fui decorar isso no primeiro ano do ensino médio. E teoricamente o cara tem que decorar isso no 8º ano. Eu lembro que eu fazia na marra, eu pegava isso aí e fazia assim, ó, x mais a que multiplica x mais a e fazia o chuveirinho, todo mundo multiplica todo mundo. Só que aí quando eu fui para o ensino médio eu percebi que se eu não decorasse eu ia me ferrar, ia ficar muito lento as minhas soluções. Aí eu me obriguei a decorar. Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro segundo mais quadrado segundo. Os meus alunos de 8º, de 7º ano, no final do 7º ano eles já decoraram isso. E mesmo o aluno pior que eu tenho, ele já decorou, ele pode não saber fazer, mas ele já decorou, que é o quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro segundo, mais quadrado do segundo. Eu entro na sala de aula berrando isso, fico uma semana inteira berrando isso e eles decoram. Certo? Mas berro mesmo, quadrado do primeiro, e peço que eles berrem comigo, funciona muito bem. Certo? Vai. É isso aí. Quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro segundo, mais quadrado do segundo. Eles gritam, faz a festa, né? Bem legal. Galerinha, olha só. Ele disse que a matriz A tem essa cara aqui, ó. A matriz A é a matriz A menos 2B, 1 sobre 2 menos B, menos A ao quadrado mais 1, C mais 1 sobre 2, 0 e menos 1. Realmente, ó, 0 e menos 1. Só que agora eu vou usar os outros elementos para descobrir quem são as letrinhas. Por exemplo, o A menos 2B tem que ser igual a quem? Então deixa eu escrever isso. A menos 2B tem que ser igual a 0. O 1 sobre 2 menos B tem que ser igual a quanto? Então já dá para achar o valor do B. Concordas? Mais, passa para o outro lado. Quanto é 1 menos meio? Menos, meio, dá certo, meio. Multiplicando por menos 1 os dois lados, o B deu menos meio, ou menos 0,5 para a galera que gosta da vírgula. E agora eu vou substituir ali, ó. A menos 2 vezes B, que é menos 1 sobre 2, é igual a 0. A menos com menos? 2 vezes 1, 2 sobre 2, que é a mesma coisa que 1. Mais, passa para o outro lado, A igual a menos 1. Como é que eu vou achar agora o C? Eu sei que C mais 1 sobre 2 é igual a quem? A 1 mais, passa para lá, menos. Quanto é que é 1 menos meio? Meio, 1 sobre 2. Ele queria o A, o B e o C só, né? Aqui no meio menos menos, que é igual a menos 1. Aqui? É, igual a menos 1. Vejam. É possível. Ah, tem toda a razão. Ó, galerinha, ó. Fiz cagada aqui, ó. 1 sobre 2 menos B eu igualei a 1. E era 1? Não, ó como é bom ter um colega um pouco mais atento, ó. Menos 1. Muitíssimo obrigado, seu Vitor. Aí aqui é menos, né? Vai mudar tudo aqui, ó. Menos 1 com menos meio. Se o cara for fazer direitinho, tem que tirar o MMC, que é 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Menos B vai dar igual a menos 3 sobre 2. Menos com menos, mais o B deu 3 sobre 2. Substituindo no lugar do B o 3 sobre 2, corta 2 com 2, dá menos 3. Menos 3 passa para o outro lado, mais 3. Show de bola. E o C não mudou, né? Obrigado, cara. Salvou a minha pele. Fala. Mas se trocasse o 1 sobre 2 por 0,5. Ia dar igual. Menos mais 0,5 passa para lá menos 0,5. Menos 1 menos 0,5 dá menos 1,5. Que é a mesma coisa que menos 3 sobre 2. Concordas? Show de bola. Fala, amigo. Aquele, na primeira matriz, 0 menos 1 menos 8. Menos 1 tu bota na de baixo. Eu igual, ó, é exatamente a mesma da questão anterior. O que que são essa aqui é a matriz A. Sim. E ele disse que a matriz A pode ser escrita dessa forma. Ou seja, ele está dizendo que 0 é igual a isso, que isso é igual a isso, que isso é igual a isso, que isso é igual a isso, 0 é igual a 0, tá certo? Tá vendo?
Então eu fiz que isso é igual a isso. Escrevi uma equação primeiro. Depois eu escrevi que isso é igual a isso. E quando eu escrevi que 1 sobre 2 menos b é igual a menos 1, eu achei o valor do b. Substituindo o b da outra equação, achei o a. O c eu achei direto, porque c mais 1 sobre 2 é igual a 1. Então é claro que o c tem que ser 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 dá 1. Beleza? Pode ficar de novo. Claro, cara. Qual parte? Como é que tu achou? Como é que eu achei o a? Ele não disse que essa matriz é igual a essa? Matrizes iguais isso não tem que ser igual a isso? Escrevi aí a primeira equação. Tudo bem? Não dá para resolver essa equação porque ela tem duas letrinhas. Mas o professor, Só um pouquinho. Ela tem duas letrinhas, tudo bem? Aí eu, putz, me ferrei, deixei essa equação parada ali. Fui para outra equação. Esse cara não é igual a esse? Esse é o A12, esse é o A12. Se essas matrizes são as mesmas, esse cara tem que ser igual a esse. Copiei. 1 sobre 2 menos B, que é a parte de baixo, é igual a parte de cima, menos 1. Mais passou menos, fiz a continha, menos e menos ficou mais, achei o valor do B. E quando eu achei o valor do B, eu substituí aqui, ó. Copiei, substituí o B no lugar do B e achei o A. Aí já achei o A e o B. Para poder achar o C, eu peguei o cara que tinha o C e igualei com o mesmo cara da mesma posição, ó. O A21 eu igualei ao A21. 1 é igual a C mais 1 sobre 2. 1 é igual a C mais 1 sobre 2. Mais passou menos, achei o valor do letra C. Certo? É isso aí. Alguém faz uma colocaçãozinha, mano? não daria pra fazer com menos a quadrado mais 1? Sim, mas é que a gente já achou o A, né? Mas vamos lá. Gostei da tua observação, garoto. Menos 8 é igual a menos A ao quadrado mais 1. Mais 1 passa para o outro lado. Menos 1. Menos 9 igual a menos A ao quadrado é o mesmo que escrever A ao quadrado igual a 9. E A ao quadrado passa para o outro lado, mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então o A' é menos 3 e o A duas linhas é 3. Por aquela equação eu tenho duas possíveis respostas, mas eu já percebi que o A não pode ser menos 3. Vou desprezar a resposta negativa. Só A igual a 3. Certo? Eu fiz pelo outro caminho porque não ia ter uma equação de segundo grau. Então ficou um pouco mais fácil. Mas parabéns, adoro alunos observadores. O cara foi lá e aquele A, será que vai dar igual? Gostei de ver, garoto. Boa pergunta. Fala. Se ele não desse a opção daquela primeira do A menos 2B, e aí só fizesse pelo A menos A ao quadrado... Tu teria que dar as duas respostas pro A. Menos 3 e mais 3. Mas aí teria que fazer duas matrizes, um outro com o outro? Não, tu só colocaria as respostas. B, 3 sobre 2. C, 1 sobre 2. A', tá. menos 3. A, duas linhas, 3. É isso mesmo. Boa pergunta também, muito bom. Gostei de ver. Falta uma questãozinha pra tarefa ainda, não falta? Cara, olha a quantidade de tarefa, gente. Eu vi algumas soluções da tarefa que não tinha meia dúzia de linha escrita, cara. Porra, cara, até parece que o cara fez de verdade, né? Não fez, foi migué. Se tivesse feito a tarefa, tinha que ter um caderno inteiro rabiscado de coisa, pai. Olha essa tarefa direito, pai. Não acredita se ele tá dizendo que fez. Pede pra ver, pai. E depois acompanha a correção, pai. Se não tiver nada daquilo que o teu filho fez, ele tava te aplicando um migué.